Olá amigos, meu nome é Nicolas Rossi e eu sou um advogado criminalista. Durante as últimas semanas tomou conta dos noticiários um caso em que uma mulher teria tentado matar o próprio filho de apenas 2 anos. Explicarei o que ocorrerá daqui para frente, tendo em vista certas peculiaridades deste caso. O caso basicamente é o seguinte: conforme narra a denúncia, o padrasto da criança teria desferido socos na mesma, além de arremessá-la na parede por diversas vezes e ainda agredido a criança na cabeça com uma vassoura. Em uma dessas ocasiões, o padrasto e a mãe levaram a criança até o pronto-socorro, pois estava em estado grave, e ainda mencionaram para a enfermeira plantonista que a criança havia caído da cama. A enfermeira não acreditou na história do padrasto e chamou as autoridades. O padrasto empreendeu fuga e a mãe ficou para se responsabilizar, alegando, ou melhor, corroborando a história do padrasto. O Ministério Público denunciou a mãe por tentativa de homicídio quadruplamente qualificado, tendo em vista a motivação torpe e o meio que dificultou a defesa da vítima. Além disso, o padrasto não pudera ser denunciado. Por que motivo? Porque na data dos fatos ele tinha 17 anos. 2 dias após os fatos ele completou a maioridade. Todavia, isso não é o suficiente para ele responder criminalmente por este ato. A mãe responde por uma omissão penalmente relevante, conforme o artigo 13 do Código Penal, tendo em vista que ela deveria ter agido e poderia ter agido para evitar o resultado. Segundo a denúncia, ela apenas observou e ainda protegeu o padrasto da criança, não confessando, não admitindo que ele teria torturado a mesma. Portanto, ela responderá como se fosse a própria autora do crime. Além do mais, o padrasto, embora agora tenha 18 anos, responderá apenas por um ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, tendo em vista que o nosso Código Penal é bastante lúcido nessa questão. Se você praticar um crime com 17 anos, 364 dias, 23 horas e 58 minutos, você responderá não por um crime, mas por um ato infracional análogo a determinado crime. Para se praticar um crime, é necessário que no cometimento deste você tenha pelo menos 18 anos. Passou de 18 anos, você já será considerado apto aos atos da vida civil, tanto para responder a um processo criminal. Então, o que acontecerá com o padrasto da criança? Ele responderá a uma medida socioeducativa e poderá, possivelmente, ficará 3 anos internado, que é o máximo que a nossa legislação permite. E no caso da mãe ter se arrependido de ter sofrido consequências tão graves que abalasse o psicológico dela, não será cabível ainda a hipótese do perdão judicial, tendo em vista que o perdão judicial somente será concedido para aquele homicídio, no caso culposo, que teria afetado tão gravemente o autor que ele não seria necessário a aplicação de uma pena privativa de liberdade. Mas como o homicídio imputado à mãe foi um homicídio doloso, portanto, cabe tentativa, a mãe não será agraciada, ainda que sofra várias consequências, com o perdão judicial.